Olá pessoal, então vamos agora dar continuidade às nossas aulas de Química Orgânica. Em especial agora, nós vamos começar a falar sobre funções orgânicas. O que acontece? Nas aulas passadas a gente estava falando sobre hidrocarbonetos, então a gente aprendeu que existe uma cadeia carbônica principal e que existem ramificações. Nós aprendemos também a dar nomes a essas estruturas, que são hidrocarbonetos. No caso, a gente lembra que hidrocarbonetos eles têm uma estrutura só com carbono e hidrogênio, e que no caso ele sempre vai terminar no nome, depois que a gente colocou a quantidade de carbonos, se tem ramificações ou não, e sempre vai terminar com O no fim, pelo simples fato de que essa é a designação para hidrocarbonetos. Então, sempre terminando lá com O. O que a gente vai ver? A gente vai ver que existem outras funções orgânicas, ou seja, elas vão ser estruturas que vão continuar tendo carbonos e hidrogênios na estrutura, porque o que designa um composto orgânico é ele possuir carbono e hidrogênio. Então, se tiver ligação entre carbono e hidrogênio, já é um grande indicativo que aquela é uma substância orgânica, tudo bem? Só que o que acontece? Pode haver algumas outras estruturas ali no meio, e essas outras estruturas podem levar a outras funções orgânicas, tudo bem? Então, há outras funções orgânicas, tá? Então, basicamente, como que a gente pode definir uma função orgânica? Nós podemos falar que são o quê? Famílias, tá? Famílias do quê? São famílias de compostos orgânicos, tá? Então, são famílias de substâncias que vão ser ricas em carbono e hidrogênio. Então, sempre vai ter lá a estrutura de carbono e hidrogênio. Só que elas vão ter o quê? Elas vão possuir o quê no meio dessa cadeia de carbono e hidrogênio? Ela vai possuir algumas estruturas específicas, tá? Então, vai ter algumas estruturas específicas no meio da cadeia, podendo ser tanto no meio quanto nas pontas da cadeia, tá? E que vão designar essas famílias específicas aí, tudo bem? Então, a gente tem aqui função orgânica como sendo o quê? São famílias de compostos orgânicos e eles possuem estruturas específicas presentes ou no meio da cadeia carbônica ou nas pontas, tudo bem? Então vamos ver só aqui alguns exemplos, tá? Por quê? Porque são várias e várias famílias de compostos orgânicos. É claro que, a princípio, pode parecer um pouco difícil, porque imagina, ter que lembrar de todas essas funções orgânicas, só que com o tempo isso daí fica bem simples. Por quê? Porque é como identificar a estrutura em si. Lembra que no começo era difícil fazer a nomenclatura dos hidrocarbonetos e depois ficou fácil? Porque existe uma lógica ali? Pois é, para as funções orgânicas, ou seja, para essas famílias de compostos orgânicos, também vai ficar lógico assim, tá? Então vamos lá. Eu coloquei aqui 4 exemplos de famílias de compostos orgânicos. Então nós temos os álcoois, as cetonas, os ácidos carboxílicos e os éteres, tá? Então o que acontece aqui? Quando a gente vê um álcool, tá? Aqui, ó, álcool. O que a gente observa? A gente observa que ele tem essa função específica aqui, ó, o OH. Só que todo mundo, sempre você vai ver nas aulas de Química Orgânica, falando que na estrutura, se tiver OH, significa que é um álcool. Só que a gente tem um problema aqui, tá? Por quê? Porque OH, em geral, tá? Em geral, quando você fala de OH, você está falando de OH-. E o que é o OH-? O OH- é um ânion que representa um hidróxido, tá? Então, um hidróxido. O que é um hidróxido? Hidróxido é uma base, ok? Então, quando você olha para essa estrutura, que você vê aqui, ó, ligando um carbono a um OH, tá? Esse carbono aqui, ele está fazendo outras 4 ligações também, tá, gente? Aqui poderia ser hidrogênios, tá? Poderia ser 4 hidrogênios, também como poderiam ser outros carbonos, uma estrutura maior ali, tá? Mas agora, olhando aqui especificamente, quando nós vemos então esse OH, se ele tiver ligado a carbono, você tem um álcool, tá? Se você tiver esse OH sozinho, OH-, então você não tem um álcool, você tem um hidróxido. Se ele estiver, inclusive, interagindo com um metal, então, por exemplo, eu vou até colocar aqui, ó, tá? Vamos dizer que você tem um cátion Na+. Se ele estiver tendo essa interação aqui, significa que você também tem um hidróxido. Ou seja,
sempre que OH estiver interagindo com um íon metálico, você tem um hidróxido, tudo bem? Então, o que define a função orgânica álcool? O que define a função orgânica álcool é o fato dele estar ligado, esse OH aqui, a um carbono, tá? Então, sempre que você vê OH ligado ao carbono, você tem, então, um álcool. Tudo bem? Bom, só deixa eu apagar aqui, só para não ficar poluído aqui, porque a gente vai ter que falar da cetona agora. Então, uma cetona. Observem como que essa estrutura, tá, dessa substância, aquela substância, inclusive, que se usa para passar na unha, para retirar esmalte e tal, né? Então, a cetona, ela possui também carbonos, tá? Esses carbonos todos, eles fazendo 4 ligações, tá? Tem que sempre lembrar isso. Pode ser hidrogênios, como poderia ser outros carbonos aqui também, tá? Mas a cetona, tá? Cetona, não acetona, sem o A, né? A função orgânica cetona, o que ela tem aqui? Ela tem que ter sempre um carbono central ligado a outros 2 carbonos, isso é obrigatório, e esse carbono central também fazendo uma dupla ligação com um átomo de oxigênio, tá? Então, sempre uma cetona vai ser representada dessa forma aqui. Então, você pode ter lá uma estrutura bem grande, tá? Cada vértice desse aqui, tá? É um carbono, tá? Então, você imagina. Então, uma estrutura bem grande aqui com diversos carbonos, tá? Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim por diante, né? O que é uma cetona? Ela vai estar aqui no meio, tá? Ó, por exemplo, ó, uma dupla O aqui. Essa aqui é uma cetona. Essa aqui é uma estrutura de uma cetona. Você pode ver que tem hidrogênio, ou melhor, carbonos ligados aqui dos 2 lados, né? Ó, né? Com os hidrogênios e tal. Todos eles fazendo 4 ligações. Então, o que acontece? Você pode ter uma estrutura que vai ter só esses 2 carbonos, um de cada lado, assim como uma estrutura bem grande. O que isso quer dizer? Que cetona é uma função orgânica de meio de cadeia. Já o álcool, que a gente está vendo aqui em cima, ele é de ponta de cadeia. Pode ser no começo ou no fim, mas ele também pode aparecer no meio também, tá? Já a cetona só ocorre no meio de cadeias, ok? Então, você tem que levar essas coisas em consideração. Então, observem que as funções orgânicas elas são diferentes, tá? Agora, olha aqui, ó, o ácido carboxílico. Ele já é mais parecido com a cetona, só que diferente da cetona, ele, né, então você tem o átomo de carbono aqui fazendo as 4 ligações, o ácido carboxílico, ele tem que estar em ponta de cadeia, tá? Por quê? Porque ele não pode fazer uma outra ligação aqui, ó, tá? Tem que ser ligação com OH e dupla O. Então, você está vendo uma estrutura orgânica, você viu que tem numa ponta C, dupla O, OH, você sabe que você tem um ácido carboxílico. Então, você tem estrutura grande lá, e aí na ponta você tem C dupla O, OH, você tem um ácido carboxílico. Então, sempre que você vê essa estrutura, é ácido carboxílico, tudo bem? Sempre. Quando você vê essa estrutura aqui, ó, né, então você tem aqui o carbono fazendo as 4 ligações, né? Então, poderia ser outros carbonos, ou no caso, hidrogênios, tá? Então, aqui você tem um éter. O éter, ele se baseia em carbonos e no meio da ligação dos carbonos você tem um oxigênio, tudo bem? Fazendo ligação simples aqui. Então, sempre que você vê carbonos e bem no centro você tem um oxigênio, então você tem um éter. É claro que todos essas funções orgânicas aqui, elas vão ter uma nomenclatura específica. Tá? Lembra que a gente falou de hidrocarbonetos? Eu não falei que todo hidrocarboneto ele vai ter o O no fim para representar hidrocarboneto? A gente vai ver que cada uma dessas funções orgânicas também vai ter lá no fim um sufixo, né? Que vai representar a própria função orgânica. E, obviamente, temos que começar por uma delas para a gente estudar, né? E vamos iniciar, então, pela mais simples de todas, que é, no caso, a função álcool, tudo bem? Então, a gente tem aqui a função álcool. Bom, o que a gente pode tomar por base aqui na função álcool? O que a gente pode tirar por base? Bom, a primeira coisa que a gente viu é que todo álcool vai ser esse OH ligado aonde? Ligado a um carbono, tá? Então, aqui poderia ser hidrogênios, tá? Agora, por que tem que ser desse jeito aqui?
Por quê? Porque quando a gente olha essa estrutura, nós vemos que esse oxigênio, tá? Deixa eu até apagar aqui, ó. Tá? Esse oxigênio, ele é bastante eletronegativo, ok? Ele é bastante eletronegativo. O que quer dizer? Quer dizer que a gente tem um elétron aqui, outro elétron aqui, outro aqui e outro aqui. E ao redor do oxigênio, a gente ainda tem dois pares de elétrons que estão livres, tá? Então, o que acontece? Como ele tem, se a gente olhar o oxigênio isoladamente, né? Então ele é assim, certo? Tá? Então ele tem 6 elétrons aqui. Para ele chegar à configuração de pseudogás nobre, ele precisa de mais 2 elétrons, tá? Ele precisaria de mais 2 elétrons aqui para ele ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? O que é mais fácil para esse átomo aqui? Ele perder elétrons ou ganhar elétrons? Para ele é mais fácil ganhar elétrons porque ele chega na configuração de pseudogás nobre, ou seja, com 8 elétrons na camada de valência. Isso quer dizer o quê? Que ele vai puxar esse elétron e esse elétron aqui com muita força na sua direção, ok? O que acontece quando ele puxa com muita força esses elétrons na sua direção? Vou até redesenhar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, a gente tem o oxigênio aqui e aí a gente tem o hidrogênio aqui, tá? O que acontece quando ele puxa com muita força? Nós mantemos ainda a ligação, tá? Vamos até melhorar isso daqui, tá? Vamos fazer como se fosse a densidade eletrônica aqui da ligação, ok? Então você tem o hidrogênio aqui. O que acontece? Esse carbono, ele tem o que? Ele tem os elétrons em volta dele. Então imagina que são círculos, né? Círculos eletrônicos aqui, tá distribuído. Quando o oxigênio começa a puxar esse elétron na direção dele, ocorre uma deformação desses outros, dessas outras densidades eletrônicas, tá? Então ele está aqui assim. Essa daqui, ela vai fazer esse desenho aqui, ó, tá vendo? Então ela fica mais deformada. E esse aqui vai se deformar bastante, ok? O que isso quer dizer, tá? O que isso quer dizer? Ainda existe a ligação carbono, oxigênio e oxigênio, hidrogênio, tá? Só que esse elétron está muito mais próximo agora do oxigênio do que do carbono, né? E aqui ele ainda tem esses outros elétrons aqui. O hidrogênio ele só tem um elétron, e aí esse aqui está bem mais próximo do oxigênio. Isso aí quer dizer o quê? Que ainda existe, obviamente, a ligação. Vou colocar aqui em vermelho, tá? Ainda existe a ligação. Tá? Ainda existe a ligação, só que aqui em relação ao hidrogênio e oxigênio, essa ligação está puxando o elétron com tanta força que esse hidrogênio pode ser que ele rompa-se aqui a ligação, né? Se rompa a ligação aqui e ele saia para o meio na forma de H+. Aqui a ligação é mais forte, por quê? Porque apesar do oxigênio estar puxando com muita força o elétron na direção dele, ainda o carbono também consegue puxar o elétron na direção dele, mesmo que seja um pouco mais fraco, mas está puxando. Isso quer dizer que essa ligação não se rompe tão fácil, mas essa aqui se rompe. O que quer dizer isso daqui? Esse hidrogênio saindo para o meio na forma de H+. Significa que nós temos uma substância ácida, tá? Então, observem como que é diferente a coisa, porque se fosse um hidróxido, né? Então, aqui, né? Se acontece... Opa, aqui não. Se acontece de ocorrer a dissociação, você vai ter aqui a formação de Na+, mais OH-, certo? Ou seja, o OH inteiro, que seria a função álcool, ela ficaria com essa carga negativa. Só que não é isso que acontece quando você tem um álcool, quando o álcool está diluído na água. O que acontece? Ele libera esse H+ para o meio. Então ele funciona como um ácido, diferente de um hidróxido que vai formar um OH-, que é o representante, é a espécie que apresenta-se um hidróxido, ou seja, uma base. Então aqui, por isso que nós temos essa diferença, pelo fato do oxigênio estar aqui ligado a um carbono, e esse carbono ele fazer uma certa resistência. Então a única parte
do OH que sai para o meio é o H+, e não o OH inteiro, tudo bem? Então, tem essa diferença. Por isso, então, que sempre que representamos um álcool, tá? Sempre que representamos um álcool, tem que ser ligado ao carbono. Então, por exemplo, quando a gente vai montar a estrutura de um álcool, nós temos que adicionar o OH. Então, vamos partir do mais simples de todos, tá? Se a gente lembrar, nos hidrocarbonetos, por exemplo, a gente tem essa estrutura aqui, certo? Essa estrutura aqui só tem carbono e hidrogênio. Só carbono e hidrogênio e um único carbono. Lembra-se como que era? MET, ET, prop e assim por diante, certo? Aqui, como só tem um carbono, então esse aqui é 1, esse aqui é 2, esse aqui é 3 e assim por diante, né? Então esse aqui só tem um. Então a gente vai chamar de MET. Só tem ligação do tipo simples, então AN. E somente carbono e hidrogênio, então hidrocarboneto ou metano, certo? Quando a gente olhar e notar aqui um álcool, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, um dos hidrogênios será substituído por um OH, tudo bem? Então aqui a gente vai ter essa estrutura, tá? Vai ser da mesma forma a nomenclatura. Vai ser quantos carbonos? 1, então MET. Só tem ligação simples? Então, AN. Tá? E agora tem um OH, não é hidrogênio só que nós temos aqui na estrutura. Então, nesse caso, quando é um álcool, tá? A gente sempre vai adicionar o sufixo -ol. Então, um álcool sempre vai ser representado pelo sufixo -ol. O-L. Então, aqui no caso, metanol. Outra coisa importante, aqui, essa ligação sempre é ligação simples, nunca é ligação dupla. Contudo, essa ligação aqui não é ela que vai interferir no nome da estrutura, tudo bem? Então, por exemplo, vamos pensar numa outra estrutura aqui. Se aqui, em vez de ter esse carbono aqui, ou melhor, esse hidrogênio, a gente tivesse um outro carbono aqui, tá? E aqui aí os hidrogênios. Aí a gente tem o quê? Nós temos 2 carbonos. Consequentemente, o que nós temos? Nós vamos ter ET. 2, né? Só ligação simples entre carbonos aqui, certo? Então, AN. Então, etan possui o OH, OL. Tá? Então, etanol. Essa aqui é a estrutura do quê? A estrutura do álcool que a gente usa no carro, ou que tem nas bebidas, ou que a gente usa para limpar a casa, é esse aqui, é o etanol, tudo bem? Então, tem 2 carbonos, etanol, ok? Então, essa aqui que é a estrutura do álcool que nós temos no nosso dia a dia, tá? Agora, vamos dizer que a gente tem uma estrutura de carbono aqui que é maior, tá? Então, vamos tirar esse OH daqui, tá? Vamos fazer uma estrutura maior agora. Nesse caso, a gente tem 3 carbonos e o OH aqui, tá? Opa, ficou bem feio, né? Então, o OH aqui. Tem 3 carbonos, tem que ser prop. Então, vamos lá. Tem 3 carbonos, então prop. Só tem ligação simples entre os carbonos, então AN. Certo? E agora, no caso, em vez de ser hidrogênio, tudo, carbono e hidrogênio, nós temos o OH. Se a gente tem OH, eu vou chamar de propanol. Tudo bem? Então, simples, né? Bem fácil dar o nome aqui para essas substâncias, ok? Então, vamos ver agora o seguinte. E se aqui, em vez da gente ter a ligação simples, e se a gente tiver uma dupla ligação? Tá? E aí, como que a gente vai dar um nome para essa substância, para esse álcool aqui? Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso definir por onde eu vou começar contando, né? Por quê? Porque agora, observem, eu tenho uma coisa diferente aqui. Lembra que a gente estava dando nome, né? O anterior era propanol, certo? Prop, an e ol, certo? Então, o que acontece? Significa que a gente tem 3 carbonos, só ligações do tipo simples e o ol. Só que o mais correto aqui seria a gente dar a nomenclatura
indicando a posição do OH, certo? Então eu poderia falar aqui, né, no caso aqui, que estaria no carbono 1, tá? Por quê? Porque ele tem que ser, a gente começa a fazer a nomenclatura, a contagem para dar, baseado no que tem de diferente na estrutura, não é? Então, o que tem de diferente na estrutura seria o OH, naquele exemplo anterior. Então, o propan-1-ol, a gente poderia chamar, mas como está no primeiro carbono, a gente chama de propanol, normalmente, tá? Só que agora, o que que acontece? Nós temos uma dupla, tá? A gente tem uma dupla aqui. E aí, por onde a gente começa? Nesse sentido ou nesse sentido? Por qual sentido a gente vai começar? A gente vai começar pelo sentido em que a função orgânica fique no na menor contagem possível de carbono, tá? Então vamos lá, vamos contar aqui. Se a gente começar contando daqui, a gente vai ter 1, 2 e 3. Então o OH apareceria no 3. Então indo da esquerda para a direita, o OH apareceria no 3. Agora indo da direita para a esquerda, a gente teria 1, 2 e 3. Consequentemente, então, o nosso OH aparece no primeiro carbono. Então a gente vai ter que fazer nesse sentido, né? Indo da direita para a esquerda, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar agora o nome para essa substância aqui. Bom, quantos carbonos ele tem aqui? Bom, tem 3 carbonos, tá? Então prop, tá? Prop. Tá, eu sei que ele tem agora uma dupla ligação. Se ele tem uma dupla ligação, então ele vai deixar de ser an e vai passar a ser en. Ok? E eu sei que ele é um álcool, então ele vai ter OL no fim. O que eu vou ter que fazer agora? Indicar essas posições. Bom, começando pela dupla. Aonde que a dupla aparece pela primeira vez? Ela vai aparecer pela primeira vez no carbono 2, né? Então, carbono 1, carbono 2. Ó. Observem aqui que no carbono 2 ela vai aparecer pela primeira vez. E então, na hora que eu vou dar o nome aqui, eu vou ter que colocar prop, certo? Prop, traço 2, opa, prop 2, traço, em, e aí eu até posso manter o termo ol aqui se eu quiser, tá? Mas o mais correto é colocar o traço, tá? E adicionar um. E aqui ol. Tá? Então, prop 2 enol ou prop 2 en1ol, tá? Então você pode dar esse nome aqui. Essa estrutura aqui, a gente vai ver mais para frente, que existe uma estrutura chamada enol, que é o quê? É quando nós temos sempre a dupla ligação próxima a um álcool. E aí então a gente tem essa formação. O que que acontece? Acontece que essa dupla aqui, ela pode muitas vezes se deslocar daqui para cá, ó. Tudo bem? E aí o que acontece? Quando ela vem daqui para cá, um desses hidrogênios aqui, ele se desloca e vem para cá. Então ele fica trocando de posição, tá? Aí no caso a estrutura intermediária, ela ficaria, né? CH3, C dupla, né? Aqui tem um hidrogênio. Aí aqui a gente vai ter hidrogênio e aqui um OH, tá? Então ele fica alterando a posição, tá? A estrutura é muito parecida, só que ele fica trocando de posição. Aí isso aí é um enol, ou seja, tem a dupla e o OH juntos, tá? Só que o que acontece? A gente também pode ter estruturas muito maiores. Muito maiores, tá? Deixa eu até trocar aqui. Em vez da estrutura ser desse tipo, ela pode ter ainda muito mais carbonos, tá? Então, imagina essa estrutura aqui, ó, tá? Vamos manter aqui ainda com a dupla. E aí aqui a gente continua tendo, então, a gente vai colocar um álcool aqui, tá? Aí depois a gente continua aqui colocando hidrogênios. Aí a gente vai colocar hidrogênio aqui também. E aqui no fim a gente vai colocar hidrogênio, hidrogênio e aqui um OH. Então observe que agora a estrutura é bem mais complexa. E aí, como será que fica
para dar o nome dessa estrutura. Faltou um hidrogênio aqui. Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer, contar a quantidade de carbonos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se é 7, é hept, certo? Hept. A gente já sabe que vai ser alguma substância que vai iniciar com hept. A gente só tem ligação do tipo simples? Não. Então a gente tem uma ligação do tipo dupla aqui. Então eu sei que vai ser hept e eu vou ter um en. Ok? E aí, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho ainda, tá? Deixa eu até colocar um tracinho aqui e aqui, tá? Eu ainda tenho os OH, tá? Então se eu tenho OH, eu sei que tem que ter OL no fim. Então vou colocar um OL aqui no fim, tá? Só que aqui vem um macete importante. Que se tem OH aqui, tá? Deixa eu até pintar aqui. A gente tem OH aqui e a gente tem OH aqui. Então significa que a gente tem 2 OH na estrutura. Isso quer dizer que eu vou ter que representar aqui, indicando que tem 2 OH. Então eu vou colocar o di. Se tivesse um outro OH, né? Vamos dizer que aqui fosse OH. Aí a gente colocaria tri, tá? Então aqui a gente tem, basicamente, a gente tem um diol, ok? Bom, então agora vamos começar a descobrir por onde começar a contagem. Então vamos lá. Bom, se eu começar no sentido da esquerda para a direita, então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora da direita para a esquerda eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tudo bem. Por onde a gente vai fazer então a nomenclatura? Se eu fizer da esquerda para a direita, eu vou ter o primeiro OH aparecendo no carbono 4. Tudo bem? Agora, se eu fizer da direita para a esquerda, eu vou ter o primeiro OH aparecendo já no carbono 1. Significa então que eu vou ter que fazer a nomenclatura nesse sentido, tá? Então vamos lá. Eu já sei que o primeiro está no carbono 1. Então, a gente tem o diol aqui, eu já vou colocar o 1 aqui. 1, o quê? Eu vou contar agora para saber onde está aparecendo o outro OH. Então, tem o 1, o 2, o 3. Está aparecendo no 4. Então, vamos colocar aqui 1,4. Ok? E aí, para a gente finalizar o nome dessa estrutura, eu preciso saber onde está a dupla ligação. Ela está aparecendo aonde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela está aparecendo no carbono 6 pela primeira vez. Então, vamos colocar o 6 aqui. Dessa forma, então, a gente tem, para essa estrutura grandona aqui, o seguinte nome. Hept6En14-diol. Ah, mas parece tão difícil isso. Não é, tá? Não é tão complicado quanto parece. É até relativamente simples a gente parar para pensar, porque é algo lógico, né? A gente mantém o mesmo raciocínio dos hidrocarbonetos, só que agora a gente observa se tem a função OH, que vai ser a função álcool, tá? Então vamos agora pensar numa outra estrutura, tá? Vamos lá. Vamos imaginar a seguinte estrutura. Vou colocar então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? Aí aqui eu vou colocar um OH. Vou colocar um OH aqui. Aí aqui eu vou colocar mais um carbono, tá? Então a gente tem essa estrutura aqui. Então aqui a gente vai ter 3 hidrogênios, tá? Aqui também a gente vai ter 3 hidrogênios. Aqui um hidrogênio. Aqui a gente vai ter um hidrogênio. Aqui a gente vai ter os 2 hidrogênios e aqui 3 hidrogênios, tá? Então como que fica o nome dessa estrutura? Bom, a gente tem a função OH. Então ela tem que aparecer na menor contagem possível. Vamos começar então nesse sentido aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, ela vai aparecer no carbono 3. Vamos fazer agora nesse outro sentido. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, continua aparecendo no 3. E se eu começar aqui por esse carbono agora? Vamos ver? Tá? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, aí 4 e 5. Ou seja, indiferente por onde eu comece, sempre vai cair no
carbono 3 nesse caso, tá? Então deixa eu até tirar aqui, a gente já descobriu, é uma informação bastante importante. Sempre no carbono 3 o meu OH vai estar presente, ok? Só que agora observem o seguinte, eu tenho uma estrutura que pode iniciar a contagem por aqui ou por aqui, ok? Então isso quer dizer que uma delas aqui eu posso considerar como ramificação. Pode ser essa daqui ou pode ser essa daqui, indiferente, tá? Então vamos lá. Como que a gente vai dar a nomenclatura aqui? Bom, a nomenclatura, então, nesse caso aqui, ela vai se iniciar pelo fato do OH ele estar sempre na mesma posição, diferente do caminho que a gente vai, ele vai ser o 3, né? Então a gente vai começar a dar o nome aqui. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, pente. Tudo bem? Pente. Ele tem alguma ligação de frente, de ligação simples? Não. Então é an. Então, pente, an. Ok? Então, dessa forma, então eu posso até juntar aqui, né? Então fica pentan. Pentan. Ok? Aonde que está nossa função OH? Bom, ela vai estar no carbono 3. Então, eu coloco 3, tracinho, ol. Pentanol. Então, é da família do pentanol. Então, nós temos o pentan 3-ol. Beleza, acabou? Não, porque a gente tem que indicar aonde está a nossa ramificação. E nesse caso aqui, então, nós temos, se começar por aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu começar por aqui, também, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha ramificação vai aparecer pela primeira vez no carbono 2. Então, na hora de eu dar a nomenclatura aqui, eu vou chamar de 2-metil-pentan 3-ol. Por que metil? Vamos considerar aqui, ó, tá? A gente só tem um carbono. Vocês lembram que ramificação, aí ela vai tomar a mesma sequência, né? Então, met, et, prop e assim sucessivamente, só que a gente vai adicionar o sufixo -il no fim, certo? Então, metil. Se fosse uma estrutura diferente, poderia ser etil, propil, né? Só que aí a cadeia carbônica teria que ser muito mais longa, tá? Então, a gente tem aqui a nossa estrutura sendo o 2-metil-pentan 3-ol. Simples, né? Não é complicado dar o nome para esse tipo de estrutura, ok? Aqui a gente poderia até deixar um pouco mais complicado a estrutura, tá? Vamos lá, eu poderia, observem só substituir aqui, ó. Vamos colocar um OH também. Então a gente teria OH, né? Ou seja, a estrutura, a função álcool aparecendo no mesmo carbono. Isso é possível? É possível, tá? Então vamos lá. Quantos carbonos a gente tem? Não mudou nada a quantidade de carbonos, né? Só troquei aqui um hidrogênio por um OH, né? Então vamos lá. O que a gente vai ter? São 5 carbonos. Então pente, certo? Ele continua tendo a mesma ramificação, certo? Não alterou nada a ramificação aqui. Então, se é a mesma ramificação, vamos colocar aqui no 2. 2 metil, pente, o quê? Só ligação simples. Pentan, o que agora? Bom, tem 2 OH, então eu sei que tem que ser diol, tá? Sempre lembrar disso, tem que ser diol. E onde que esses dois estão? Estão no carbono 1, 2, 3, certo? Então a gente vai ter que colocar o 3 aqui. Ah, é só colocar uma vez só o 3? Não, tem que colocar 3,3 aqui. Tem que aparecer 2 vezes, tá? Tem que ser redundante, ok? Então, 2-metil-pentan 3,3-diol. Simples, não é? Então, esse daqui é a nomenclatura para os álcoois. Então, observem que sempre que nós tivermos a função álcool, ou seja, o OH na estrutura, nós vamos dar o nome utilizando ol no fim. E a ideia é sempre a mesma. Você olha para a estrutura, então você vai olhar ali para a estrutura, você vai contar a quantidade de carbonos.
A função orgânica sempre tem que aparecer na menor soma possível dos carbonos, né? Ou melhor, na menor contagem possível. E aí você vai dar o nome como você fazia para os hidrocarbonetos. Só que aí no lugar você vai adicionar o ol no fim. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se for possível, curta o vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de aulas como essa daqui. Se for possível, também dá uma olhada lá no meu outro canal, Ciência Química, que lá eu falo mais sobre ciência em geral. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula de Química.